Olá, professor Sandro Dornelles. Vamos aqui para a nossa última aula, primeira matéria, Literatura Portuguesa 1. É o último módulo. A gente vai falar sobre o romantismo, dando continuidade ao romantismo português, tá? Que se desenvolveu principalmente durante a primeira metade do século XIX. Foi um movimento de grande importância para a literatura da Península Ibérica, de Portugal, inspirado pelas correntes românticas europeias. Tá? Esse movimento expressou uma forte valorização da subjetividade, das emoções, do sentimento de nacionalismo. Tá? Escritores portugueses abordaram temas ligados ao amor, tá? À liberdade, à identidade nacional e a questões sociais, tá? Refletindo as transformações políticas e sociais que o país vivia naquela época. O romantismo em Portugal também marcou uma ruptura com os modelos clássicos, tá? Promovendo uma maior liberdade de expressão, tá? Em busca de uma literatura mais autêntica, ligada às vezes à história do povo português. Vou iniciar a nossa aula contextualizando o tema que iremos abordar, literatura portuguesa, com ênfase no romantismo, sobretudo a obra de Camilo Castelo Branco. Tá? É importante para entender o panorama geral da nossa disciplina e o papel do professor na orientação de suas discussões. Isso já preparando vocês para a atividade acadêmica de vocês. Entre o século XVIII e XIX, tá, o romantismo surge com um estilo contestador, revolucionário da mentalidade ocidental. O movimento reflete a reação às ideias clássicas e racionalistas, valoriza o eu, a subjetividade, a emoção, a exaltação da natureza, do indivíduo, aquele nacionalismo, tá, exacerbado, tá, de uma certa maneira. Então, essa é a noção do romantismo, tá? Então, a liberdade conduzindo o povo, tá? Isso aqui é uma obra. A gente, além da literatura, a gente traz quadros, pinturas, fotos, tá? Para vocês terem uma noção, tá? Vamos começar, então, revendo um pouquinho do contexto histórico, pessoal, tá certo? Dessa época. Eu não entendi muito por que foi colocado nessa matéria, tá? Falar só de uma obra. Então, vou falar um pouco dessa obra Carlota Ângela, de Camilo Castelo Branco, mas vou trazer outros autores importantes aqui para complementar essa aula. Tá? Carlota Ângela é uma obra que narra a trágica história de um amor proibido e a luta de protagonistas contra os dilemas éticos sociais da época. Então, aquela época tinha o crime, né? De quando você traía, então você ia preso. Então, Camilo Castelo Branco também ficou preso, tá? Pelo crime de bigamia, pelo crime de traição, tá certo? Hoje bigamia também é crime, mas naquela época era um pouco mais pesada a punição, tá certo? Então, essas características, que são os dilemas éticos e sociais da época, tá? Faziam muita parte do movimento romântico. Então, a primeira geração romântica, aquela geração mais nacionalista, mais um culto à natureza, então, importante também. A segunda geração romântica, que era aquela do mal do século, os poetas duravam muito pouco, tá certo? Eles morriam doentes com seus 20 e poucos anos. No Brasil, dessa época, pra vocês terem ideia, os poetas morreram muito rápido. Castro Alves foi o que morreu com mais idade, morreu com 24 anos. Então, aquele tom melancólico da doença. Então, isso era muito característico da segunda geração romântica. Falando da Carlota Ângela, essa obra do nosso autor Castelo Branco, tá, é marcada por paixões intensas, intrigas, conflitos, brigas de famílias, aqueles conflitos morais mesmo, tá certo? E um final fatal, sempre com tragédias e mortes. Não é como aquele filme, aquela novela
Tem o menino rico que se apaixona pela menina pobre, as famílias são inimigas, mas no final sempre dá certo. A gente já sabe o final, o que acontece no final, tá certo? Isso aqui é uma capa, tá, de uma das edições, tá, dessa novela, desse livro. Tá? Os temas centrais da obra é o amor romântico e tragédia, então ela explora um amor intenso, mas impossível, que leva os protagonistas a destinos trágicos, tá? Conflitos sociais e éticos. Então a narrativa aborda os dilemas morais, as pressões sociais que as personagens enfrentam, refletindo, tá, o que era a sociedade nesse século XIX, esse começo do século XIX. Tá? Então, constrói personagens complexos, tá? Que se personificam com as facetas da natureza humana, né? A paixão, a inveja e a ambição, certo? Então, são características e os problemas do ser humano, né? Da época, e que hoje não tem, né? Hoje não tem inveja, hoje não tem fofoca, hoje não tem quase nada, né? Então, gira em torno de um casal apaixonado, mas que enfrenta oposição e conspirações, principalmente das famílias, né? As suas paixões e seu destino são entrelaçados por equívocos e fatalidades, tá certo? Culminando na perdição do casal. A trama é envolvente, cheia de intrigas, reflete a intensidade e a paixão próprias da escola romântica. Então, é muito amor proibido, tá? O foco narrativo, o estilo narrativo. Então, quando vocês forem dar a aula de literatura, tá? Vocês vão preparar o aluno do ensino médio para fazer o vestibular, para fazer o Enem. Então, quando vocês forem dar aula de literatura, vocês vão ter que falar sobre o estilo narrativo, tá certo? Apresenta um recurso interessante, a metalinguagem, tá? Que é aquela que vai explicando, né? Que ela funciona como o que é a metalinguagem? É o dicionário explicando o que é a palavra, tá? A poesia explicando o que é a poesia. Então, ela é autodidata. O narrador conversa com o leitor, uma aproximação do estilo realista, que é a próxima escola, tá? Que a gente vai estudar na literatura portuguesa 2, o que torna um caso à parte dentro do gênero literário, tá certo? Falando um pouquinho da terceira geração romântica, falamos da primeira, nacionalista, tá? Mais engajada com a natureza. A segunda geração, aquela geração mais melancólica, o mal do século, né? Tá? Inspiradas em Lloyd Byron, tá certo? A geração terceira, conhecida como romantismo social, tá? Ou pré-realismo. Então, em literatura, a gente não vem hoje, é romantismo, a partir de amanhã já é realismo. Sempre tem essa fase de transição, tá? E ela ocorreu de 1860 até 1870, marcando uma transição do ultrarromantismo, tá? Para o realismo. Então, com autores João de Deus, Júlio Diniz, Antero de Quental, os principais autores dessa época. João de Deus, tá? De 1830 a 1896, considerado o primeiro do seu tempo, tá? O proponente de um método de ensino de leitura, tá? Ele criou uma cartilha maternal, tá certo? Teve grande aceitação popular, sendo ainda utilizado até hoje como modelo. Isso aqui é foto de João de Deus, tá certo? Poema Amor, tá? Não vês como eu consigo, teus passos não vês. Tá? O cão do mendigo não é mais amigo do dono, talvez. Ao pé de uma fonte, no fundo de um vale, no alto de um monte, do vasto horizonte, sem ti estou mal. Sem ti, olho e canso de olhar, e que vi? Os olhos que lanço acharam descanso, só acham em ti. Tá? Os ventos que empolam a face do mar e as ondas que rolam na praia consolam. Tamanho pesar. Então, vocês viram, tá? Que são as redondilhas, né? Então, ele estava mais preocupado com a rima, tá certo? Pode ver que aqui os versos
tá? Tem a mesma, são 8 sílabas, então a gente chama de oitava rima. Então, bem simplesinho, né? Não muito difíceis de, de se cantar, de se falar, tá certo? Júlio Diniz, tá? Suas obras principais são romances As Pupilas do Senhor Reitor, né? Nós tivemos uma novela, uma dessas dos canais abertos da TV, mas muito antigamente, na década de 90, A Morgadinha dos Canaviais, Os Fidalgos da Casa Mourisca, tá? Dos Mouros, né? Uma família inglesa. Então, ele tem uma importância, pode ser histórica, tá? Uma importância histórica, tá? Da terceira geração de 1860 a 1870, Antero de Quental, tá? Ou seus primeiros sonetos. Então, era muito importante, tá? A apresentação desses sonetos a esta época, tá? Ele publicou odes modernas, tá? Que eram influenciadas pelo socialismo experimental, tá certo? Então, enaltecendo a revolução. Beleza, pessoal? Então, muito importante, tá? A presença de Antero de Quental, tá? No contexto histórico, tá? Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou, afinal, meu coração, do palácio encantado da ilusão. Desci passo e passo a escada estreita. Então, vocês percebam que os sonetos, eles são compostos, tá? Por 2 catetos e 2 tercetos. Então, os sonetos, eles são compostos, tá? Por 2 quartetos e 2 tercetos. Esse primeiro quarteto, vocês percebam que o primeiro verso, tá? Ele rima com o último verso. E o segundo rima com o terceiro. A gente chama isso aqui de rimas interpoladas. É uma rima rica ou rima pobre? Mão direita. Então, é um adjetivo, né? Escada estreita é outro adjetivo. Então, um adjetivo com adjetivo, quando eu tenho a rima com 2 palavras da mesma classe gramatical, chamamos de rima pobre. Vamos lá para o segundo quarteto. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Então, se percebam, enfeita rima com imperfeita, tá certo? Vão rima com paixão. Então, aqui nós temos os 2 primeiros quartetos desse soneto. Como a criança em lôbrega jornada, que a mãe leva ao colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente. Então, jornada com agasalhada. Selvas, mares, areias do deserto, dorme o teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Então, vagamente rima com eternamente, liberto rima com deserto. Então, um soneto aqui bem bacaninha, gosto muito do soneto, tá? Da forma soneto, tá? De Antero de Quental. Um dos principais sonetistas da língua portuguesa é Camões, tá certo? Camões, Boccagi, e na literatura portuguesa, Cruz e Souza são os 3 principais sonetistas da língua portuguesa. Falando um pouco aqui, tá? No nosso podcast, a gente falou bastante, tivemos uma convidada, uma historiadora, que trabalha muito a história das mulheres, então a gente procurou buscar no romantismo português a presença feminina. Então nós temos Ana Augusta Plácido, tá? Ela viveu de 1824 a 1894, escritora e protagonista de um episódio marcante na história literária portuguesa, conhecida por seu relacionamento amoroso com Camilo Castelo Branco, um dos mais destacados escritores portugueses. Ela era casada, tinha um filho com o primeiro marido e ela teve um romance. Primeiramente, ela foi amante, depois casar com Camilo Castelo Branco, ter 2 filhos. Tá? Chegaram a ser presa, ela ficou presa aproximadamente 1 ano.
Camilo Castelo Branco também foi preso pelo crime, tá? De bigamia, tá certo? Então, e eles tinham esse conflito, né? Então, era muito empregada, a religião era muito impregnada, e eles tinham esses relacionamentos, tá certo? Então, essa autora, Ana Plácido, figura símbolo de paixão, resistência, tá? E papel das mulheres no século XIX. Então, ela casou-se com 19 anos, com um comerciante brasileiro de 43 anos, sabe aqueles casamentos arranjados, tá? Que não eram por amor. Então, teve um filho e ficou casada por 8 anos. Tá? Fugiu para viver o seu amor com Camilo Castelo Branco. O marido a internou num convento para minimizar a vergonha. Tá? Ana fugiu do convento e, denunciada por adultério, foi presa e cumpriu pena. Tá? Na prisão, ela começou as suas obras. Então, na prisão, ela ficava numa cela sozinha. Era de família rica, seu pai era uma pessoa eminente na sociedade. Então, ela teve essa cela individual, ela recebeu livros, ela leu muito, e ali começou a sua obra literária, a sua obra de defesa da mulher. Tá? Esse envolvimento amoroso que ela teve com Camilo Castelo Branco iniciou em 1863, marcado por forte paixão e as dificuldades sociais da época. Lembrando que, à época, não existia o divórcio, não existia o desquite, tá? Que era a expressão usada antigamente. Falando um pouco sobre a vida e o legado de Ana Plácida, após a morte de Camilo Castelo Branco, em 1890, ela publicou suas memórias, tá? Contribuindo para a história da literatura portuguesa. Sua vida simboliza a luta de uma mulher humilde, tá certo? Humilde não na questão da sua condição financeira, tá? Mas da sua condição que ela vivia mais humilde, assim, mais o jeito de viver, tá? Para se expressar melhor, tá? E à frente das convenções sociais e a força do amor verdadeiro, tá? Hoje ela é lembrada como uma figura de resistência, de paixão, um papel fundamental na biografia e obra de Castelo Branco, tá certo? Então, muitas obras ela escreveu e não publicou com o nome dela. Ela escreveu, publicava com as iniciais de seu nome. Camilo Castelo Branco também publicou obras com o seu nome, lembrando que Camilo Castelo Branco foi um dos primeiros autores que viveu da sua obra, tá? Que escrevia a sua novela para vender, ele vivia. Por isso que ele teve uma literatura extensa, uma obra extensa. Escreveu romance, escreveu poesia, escreveu teatro. Tá? Então, era bem diversificada essa obra de Camilo Castelo Branco. Tá? Esse relacionamento gerou muita polêmica à época, tá? Porque eles faziam parte da sociedade, contrariava as convenções sociais daquela época, tá? E resultou em uns episódios dramáticos, incluindo o confisco, tá? E a destruição do manuscrito de Camilo. Então, eles ficaram presos pouco tempo, mas ficaram. Agora, pessoal, vamos falar mais um pouquinho, que é um dos objetivos dessa aula, tá? Da obra de Camilo Castelo Branco, que não é a mais importante, Carlota Ângela. A mais importante é Amor de Perdição, que é no próximo módulo, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui. É um romance, tá, que se destaca por sua carga sentimental, suas reflexões sobre a sociedade, as personagens marcantes, tá? As convenções da sociedade. Percebam que tanto várias obras trazem essa questão da traição, tá? Da pessoa que casa por determinação da sociedade, da família, para unir duas famílias. Acontecia isso entre os reinos. Então, dois reinos de países diferentes casavam o rei com a filha de outro rei e uniam aquele reino, tá? E se tornavam um novo país. Então, no resto da sociedade também, aquele casamento arrumado, aquele casamento por interesses financeiros, tá? Sem amor.
tá? E nisso culminava em traições, tá certo? Em bigamia, e isso era punido, tá certo? Com prisão, tá certo? Ele foi publicado em 1861, tá? Retrata o amor situado nas camadas sociais portuguesas mais altas, né? Explorando os temas como paixão, honra, sacrifício e conflitos morais, tá? Insere-se na tradição do romântico português, tá? Apresentando personagens complexos, tá? Que enfrentam aqueles dilemas internos, sociais. A narrativa é permeada de emoções intensas, tá? Tragédias, decisões que revelam complexidade das relações humanas, tá certo? Nosso autor, conhecido pelo seu estilo sentimental e psicológico, usa essa obra para criticar e refletir sobre os aspectos da sociedade portuguesa, como o moralismo, o preconceito e a busca pela honra. Ele escrevia aquilo que ele vivia, né? Tá? A história centra-se, tá, em Carlota Ângela, uma jovem que vive conflitos internos diante de suas escolhas amorosas e morais. Ao seu lado estão personagens como seu pai, que representam os valores tradicionais e conservadores, tá? Outros personagens que ilustram os diferentes aspectos da sociedade, tá? O enredo dessa obra destaca o amor proibido de Carlota e um jovem personagem que representa a paixão, aí o desejo de liberdade, tá? Levando a situações de dor, sacrifício e até morte, tá certo? O estilo é narrativa emocional, tá? Com uma intensa descrição detalhada dos sentimentos e dos conflitos internos das personagens, tá? Características presentes em todo o romantismo. Tá? A sua escrita combina elementos de psicologia, simbolismo e uma crítica social implícita e bem profunda, conferindo aquela profundidade maior à obra, tá certo? É uma obra importante na literatura portuguesa, porque exemplifica a visão romântica do amor e da condição humana. Além disso, reflete aspectos da sociedade feita de valores rígidos, tá certo? E a intensa dificuldade social. O autor questiona por meio de uma narrativa carregada de emoção e sensibilidade, pessoal. A gente, para complementar essa última aula aqui desse módulo, tá? Que a gente focou um pouco em Camilo Castelo Branco e outros autores, nós vamos fazer uma breve revisão dos dois módulos, tá? Os principais nomes ligados ao romantismo, ao nascimento do romantismo, tá? No início do século XIX, são Almeida Garré e Alexandre Herculano. Almeida Garré, tá? Com sua obra Camões, tá? Que fundou o romantismo português, e Alexandre Herculano com seus sonetos, tá? O papel das condições políticas do século XIX na literatura romântica portuguesa, tá? Incitaram essa literatura portuguesa a assumir uma ação cívica, uma função cívica, pedagógica, de renovação cultural, tá? Ligada ao liberalismo, tá? A primeira geração romântica, tá? Para revisar o que a gente viu na primeira aula, ela começou em 1825, tá? Com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, mas ele estava em Paris. É geralmente apontado como marco inicial do romantismo, tá? Por quê? Só depois da Guerra Civil, tá, essa corrente teve continuidade em Portugal. Tá? Uma das influências que marcaram, tá, a formação do primeiro momento do romantismo em Portugal, tá, que dificultaram a ruptura total com o passado do neoclassicismo, do neoclássico, é a formação clássica aliada ao arcadismo. Então, são as escolas anteriores, o arcadismo, ele veio logo depois do classicismo. A gente chama de neoclassicismo, o arcadismo, certinho? Então, tinha aquelas ilusões iluministas, tá, mescladas com os novos moldes românticos, certinho? Então, dando uma repassada, o romantismo português, pessoal, que teve início no século XIX, foi híbrido, tá? Já que ele teve essa mescla, então foi o que eu falei na aula de hoje. Até hoje é neoclassicismo, a partir de amanhã é romantismo.
tem essa fase de transição entre as escolas literárias, tá? Então, combinava a formação neoclássica e arcádica, tá? Quando ele falava da descrição da natureza, daquele tom bucólico, características presentes no arcadismo, tá? Combinado tudo isso com a inovação romântica, tá? O que dificultou nesse início essa ruptura com o passado cultural, tá? Falando um pouquinho mais de Camilo Castelo Branco, tá? Que se destacou nessa literatura, tá? Sobre o seu posicionamento nesse contexto. Então, ele priorizou o domínio da escrita, tá certo? E o interesse narrativo. Então, aqui, pessoal, falando mais sobre essa obra de Camilo Castelo Branco, ele destacou contrastes entre opulência e sofrimento, com descrições detalhadas de espaços complexos, né? Que refletem a sua obra, a sua trama, tá? Analisando mais um pouco o legado dos românticos portugueses anteriores, Camilo, como Almeida Garré, Alexandre Herculano, tá? O foco predominante em seus romances, tá? Eram voltados para projetos mais nacionalistas, ideológicos. Alexandre Herculano com seus sonetos, Almeida Garré com seus poemas, mas era importante na prosa também, tá? Eles subordinavam os seus romances ao ideal de regeneração nacional, tá? Camilo destacou a arte narrativa como valor em si mesma, tá certo? Almeida Garré escreveu romances com foco nacionalista, regenerador, tá? A identidade portuguesa. Camilo Castelo Branco, romances centrados na arte literária, em diálogo estético, sem fins políticos explícitos, tá? Voltaire, tá? Falando um pouco dos autores. Esse aqui, Voltaire, é um francês que influenciou vários autores portugueses, tá? Ele tinha aquelas narrativas mais sarcásticas e críticas que influenciavam Camilo, tá certo? Então, passagens importantes, tá? Desses autores principais, tá? Então, Camilo subordinava seus romances a projetos nacionalistas? Não, tá? Quem trabalhava diretamente com o nacionalismo era Almeida Garré e Alexandre Herculano. Então, pessoal, chegando ao fim dessa primeira disciplina, tá? Que esse é o segundo módulo do quarto período, né? Então, da quarta parte, a gente dividiu em 4 partes a literatura portuguesa 1, falamos do trovadorismo, falamos do humanismo, do classicismo e do romantismo. Então, o romantismo, a gente deu um foco maior para Camilo Castelo Branco e a sua obra, a sua influência no romantismo português, e as obras de referência que a gente tem que consultar, eu falo isso no final de toda a aula, para a gente não esquecer, tá? Manual Compacto da Literatura Portuguesa 1, tá? E a Literatura Portuguesa 1. Tá? O link para acessar essas 2 obras está lá no nosso plano de ensino. Um abraço a todos. É isso aí.